Então vamos assim, acerenando mais um pouquinho os nossos corações, sentindo, respirando lentamente, sentindo o ar que entra e o ar que sai, para nos acalmar um tanto mais, para poder sentir a presença amiga do Mestre Jesus, sentir a sua amorosa energia salutar a nos envolver. Vamos saudando a presença amiga do Mestre, de Deus, Pai da vida, saudando a presença dos benfeitores espirituais que dirigem esse estudo, esse trabalho, e dos nossos instrutores, nossos anjos guardiães, que nos acompanham desde outras jornadas terrenas. Deus, Pai de misericórdia infinita, que a tua luz, Senhor, teu divino amor possa envolver todo o planeta Terra, toda a humanidade. Amado Mestre Jesus, permita que os médicos espirituais possam instruir os médicos da Terra e possam estar junto da nossa amiga Neuzeli e da nossa amiga Lenira, para que elas possam, que todas as mãos que nelas tocarem, possam ser guiadas pelo Mestre Jesus. Permita, amado Mestre, que nós possamos estar em sintonia convosco, assimilar os teus ensinamentos, colocá-los em práticas no nosso dia a dia. Que a tua paz, Senhor, que o teu divino amor possa nos envolver e envolver todo o movimento espírita, envolvei, Senhor, todas as casas espíritas aqui representadas e todas as luzes. Que a tua paz esteja conosco, abençoa, Senhor, o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agradecidos que estamos por dar início ao nosso estudo desta manhã. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, amigos, que Jesus nos abençoe. Obrigado, Iracema. Muito bem. Aproveitamos mais uma vez para saudar as mulheres, né, presentes aqui, pelo Dia Internacional das Mulheres, muita alegria, né? E a gente que vive uma sociedade, um mundo ainda, né, que ainda é muito mal com as mulheres, a gente espera que os conceitos espíritas ajudem as pessoas a abrandar seus corações, né, e respeitar mais o elemento feminino na nossa sociedade, né? Que Jesus possa inspirar, né, todos os dirigentes, administradores do mundo, para ajudarem a mudar esse quadro tão difícil, né? Mas, da nossa parte, façamos o melhor, né? Muito bem. Então, queria dar as boas-vindas a todos. Abrimos o ano de 2025 com muita alegria. Nossa sala está cheia, né? Tem 80 pessoas aqui às 7h10 da manhã, que é um bom sinal, né? Eu informo que a reunião está sendo gravada, a gente tem uma reunião em grupo de amigos, né? Então, as pessoas que entrarem aceitam esse contexto, tá? Então, eu vou agora iniciar falando um pouquinho do projeto, para que as pessoas, né, conheçam o que é o Projeto Centro Espírita, e depois a gente entra no assunto do dia, tá? Deixa-me projetar os slides aqui. Muito bem. Acredito que vocês já estejam vendo aí a minha tela, né? Então, o Projeto Centro Espírita, refletindo sobre a própria Casa Espírita, o nosso projeto ele já tem lá os seus 4 anos, né, de existência. Eu sempre perco a conta, né, gente? Cris, você está por aí, né? Você lembrar exato. Eu da outra vez eu trouxe todas as datas do histórico, mas eu não sou bom de memória, não. Mas eu acho que já passamos de 4 anos aqui de projeto, né? Foi desde que teve a pandemia a gente começou o projeto. E, inicialmente, né, ele nasceu de um trabalho de valorização da vida que a gente fez aqui em São Bernardo do Campo, com uma equipe, e a equipe resolveu continuar se reunindo para discutir as questões da Casa Espírita, não só sobre valorização da vida. E aí o projeto foi nascendo.
E é interessante que ele se transformou, e ele transformou bastante a nossa equipe aqui de São Bernardo, né? Muito bem. Então, nós vamos entrando aqui na abertura do projeto. Eu queria apresentar as equipes, né? Eu acho que não dá para eu apresentar uma a uma todas as pessoas na tela, mas elas, a grande maioria está aqui presente. Então, nós temos 4 grupos de trabalho, tá? E aí o primeiro grupo tem a Denise, a Natalina, a Sandra, a Rosana, a Beth, todas de São Bernardo do Campo. E agora o corajoso José Antônio, que entrou no grupo das meninas lá, é de Jundiaí. O seu José Antônio está conosco, muito bem-vindo aqui, viu? O grupo 2, nós temos a Cristina, que é a nossa presidente aqui da USE de São Bernardo, o Marcos, o Robson, o Cícero. É Pirituba, Cícero? Pirituba, São Paulo, capital. A Ana Isaura, que é de Fortaleza, olha que legal, quando ela fala, o sotaque é muito gostoso de ouvir. A Esterlita, que entrou na equipe também, nossa companheira da diretoria da USE, e o Luiz Cláudio de Santo André. Nós temos ainda no grupo 3 a Samanta, que ela trabalha no Joana de Ângelo Santo André, embora ela seja de São Bernardo. O Marcelo também é Santo André, Deusia é São Caetano, eu acho, já não tenho certeza. A Iracema de Mauá, a Estela de São Carlos, Estela de São Caetano do Sul, a Nilzeria de São Carlos e o Paulo de São Bernardo. No grupo 4, nós temos o Zé Carlos de São Bernardo, o Moisés, a Leila, o Gilberto, a Leila de São Paulo, Gilberto de São Bernardo, Ana Laura de São Paulo e Emerson de São Bernardo do Campo. Então, nós temos aqui... a Isabel também é da equipe, embora ela não esteja em nenhum desses grupos. Ela é do Correio Fraterno, ela é dirigente lá da editora e está conosco colaborando com o conhecimento doutrinário, enfim, dando muita fonte de doutrina para a gente aqui no trabalho também, né? Muito bem. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho do programa do ano, né? Não vou falar do ano inteiro, mas apenas para a gente ter um aperitivo. Esse programa ele pode mudar as datas um pouquinho, pode ser que a gente acerte a agenda com uma pessoa ou outra aqui, né? Então, por exemplo, a dona Júlia já falou para mim que tem que mudar a data dela. Mas o programa ele tem 4 pilares, como a gente anunciou no vídeo. Talvez nem todos tenham visto esse vídeo, eu vou enviar novamente nos grupos de WhatsApp, porque aí todo mundo já está lá. E nesse vídeo nós falamos do que a gente vai falar esse ano. Então, um dos pilares é o próprio Centro Espírita, que se vocês jogam na coluna da direita está escrito CE. Então, e a reunião de hoje é o que um trabalhador espírita precisa saber. Bem legal isso, hein, gente? Será que todo mundo sabe tudo? Então, vamos ver. Aí nós temos André Luiz. Nós temos o pilar chamado Lições de André Luiz para o Centro Espírita. E esse pilar, ele inicia com o tema A Obra de André Luiz e a Codificação de Allan Kardec, para a gente ver a aderência, né, de André Luiz à codificação. Nós temos também, na sequência, o outro pilar é Acolhimento no Centro Espírita. Então, quem vai fazer a primeira reunião é o Marcelo Pelosini, o marido da Samanta, que é Perfil e Postura do Atendente Fraterno. E ele está dentro desse acolhimento no Centro Espírita. Esse acolhimento não é só o atendimento fraterno em si, mas toda a casa a acolher as pessoas que chegam. Então, é um pilar bem bacana. E, por último, nós temos a Jornada na Educação Espírita, que é um dos pilares também, que vai ser conduzido pelo GEP, pelo Grupo Espírita Paulista. Então, os dirigentes da Aliança, da União Fraternal, da FESP e da USE, eles se reúnem montando uma jornada, e essa jornada, nós já trabalhamos ano passado, nós vamos agora trazer aqui para o Projeto Centro Espírita, o que é muito legal. Eu participo da equipe da jornada na Educação Espírita, sou um dos membros, e representando a USE, né? E lá a gente desenhou um programa muito bacana, vocês vão gostar. Enfim, então esses são os pilares, e aí todo mês se repete. Então, no primeiro sábado ali de abril, nós temos novamente o pilar do Centro Espírita, aí depois inverte um pouquinho, tem o acolhimento no Centro Espírita. O pilar que a gente mais fixa é o da jornada, porque eu me comprometi com um grupo de botar no 4º sábado de cada mês. Tá? Então, no 4º sábado, nós temos o pilar
da jornada na educação espírita. E aqui, gente, esse a gente faz em sistema de rodízio, às vezes é um grupo que faz a reunião, às vezes é um orador convidado, mas existe uma característica do nosso projeto. Nós procuramos... Eu vou tirar a minha tela aqui, porque isso aqui já está tão pequenininho, se eu ficar dividindo a tela, fica menor ainda para vocês. Então, esse pilar, né, esse pilar da jornada da educação, ele tem o grupo específico, que é o GEP, e os outros pilares a gente vai fazendo rodízio. Mas uma das características do projeto é que a gente faz reuniões que não sejam só expositivas. Elas podem ter alguma exposição, mas elas precisam necessariamente ter debate e discussão em grupo, assim, na turma, na sala, né? Então, isso é um dos pontos interessantes, porque a gente quer a experiência de todos aqui. E isso que enriquece o trabalho. Tá? Então, prosseguindo, falamos aí do programa, da equipe. Aí nós vamos entrar no tema: o que um trabalhador espírita precisa saber. E a gente já começa aquecendo aqui. Vamos ver se todo mundo já tomou café, está todo mundo desperto. Eu queria, assim, pensando, nós temos aqui várias maneiras de ver essa pergunta, né? Essa questão aqui. A primeira é, eu mesmo, olhando para mim, o que eu preciso saber? Para a tarefa que eu estou inserido, né? Para ser um trabalhador espírita. Mas o que um dirigente deve ajudar a sua equipe de trabalho, os trabalhadores da casa, a saber? Ou o que um iniciante, ao entrar na doutrina e depois ao longo do tempo, ele vai ter que aprender? O que é mais importante? Né? A gente costuma falar aqui que a gente tem aquela pergunta de $1 milhão, né? A gente vai chegar nela. Tem várias perguntas assim. E são as perguntas importantes, perguntas chaves, né? E depois a gente vai discutir por que é uma pergunta-chave. Ok. Opa, nós já temos 90 aqui, o Cícero falou. Que legal, né? Muito bom. Então, gente, agora é com vocês. O que um trabalhador espírita... Vejam como é fácil fazer uma reunião, viu, gente? A gente nem precisa fazer muita preparação. A gente faz a pergunta e os outros fazem a reunião para a gente. Então, eu sei que são tímidos, mas é só no início. O que um trabalhador espírita precisa saber? Oi, Márcia, pode falar. Conhecer Kardec? Conhecer Kardec? Sim. Senão ele nem é espírita, né? Muito bom. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, essencial. Renata, bom dia, Renata, pode falar. Muito bem-vinda, Renata. Bom dia. O trabalhador espírita, na minha opinião, primeiro de tudo, ele tem que ter a boa vontade e conhecer a doutrina espírita, ter a base do conhecimento doutrinário da doutrina. Muito bom, tá ótimo. Muito bem. Seu Cícero, pode falar. Saber estudar a doutrina espírita. Saber estudar. Então, isso é fundamental para o trabalhador espírita. Muito bom. Oi, Vladimir. Repetindo um pouco o que falaram, né? O que é o Espiritismo, né? É o livro que foi lançado em 1859, e o que é o Espiritismo responde e ajuda a entendermos os fundamentos do Espiritismo. Se a gente não conhecer os fundamentos, é difícil prosseguir, né? E também alguém falou estudar, lógico, a gente pode conhecer estudando, é só. Excelente. Muito bem. Oi, Cristina. Eu acho Pode que falar. Um dos itens também é saber qual o propósito do trabalho, qual o objetivo, por que estamos lá e para quem estamos trabalhando, né? Excelente. Muito bom, Cristina. Agora, eu acho que é a Leila, depois é a Maria Cícera. Muito bom dia. Eu creio que é o comprometimento, não é?
pegar a tarefa e não ir de vez em quando, nada, é aquela vibração com o centro espírita e com o próprio mentor do centro ali, que nos direciona o que fazer, como e quando. Então, é comprometimento. Comprometimento, também uma palavra-chave aqui. Muito bom. Agora, a Maria Cícera. Acredito que se tivermos amor, né? Trabalharmos com amor, com compreensão, a gente está bem em qualquer lugar, com qualquer pessoa, a gente precisa saber ouvir. Muito bem. Com amor, muito bom. Agora, nós temos ainda, deixa eu ver aqui na fila, abrir a fila, que tem a Maria Cícera, já falou, a Sheila eu acho que é nova aqui. Bem-vinda, Sheila. Obrigada, bom dia. Bom dia. Eu acho que o trabalhador espírita, ele tem que ter a certeza que o compromisso dele é com Deus. Porque quando a gente entra no centro espírita, entra no kardecismo, a gente sabe que vai vir as dificuldades. E às vezes nós temos aquele olhar, quando a gente entra na casa espírita, ou em qualquer centro religioso, acha que todo mundo é santo. E acha que as pessoas não têm defeitos, né? E a gente começa a se basear olhando aquelas atitudes, e a gente começa a falar, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Aqui não é um centro espírita, aqui não é uma casa de Deus. Então, por isso que eu falo que o nosso compromisso é com Deus. O nosso trabalho é com Deus. O que o outro faz, deixa de fazer, é um problema dele também com Deus. Então, eu sou espírita desde que eu nasci, né? Então, eu venho adquirindo esse conhecimento, colocando isso dentro da minha vida, que o meu compromisso é com ele. Muito bom, Sheila. Gostei muito do que você trouxe e nós vamos explorar isso aí que você falou ao longo da reunião de hoje. Okay. Muito bem. Zé Carlos, pode falar, meu amigo. Além de tudo que já foi dito, me vem muito claro o compromisso com o exemplo. É ser exemplo. Porque não basta saber, né? Não basta conhecer, é preciso colocar em prática, precisa mostrar a que veio, né? Que esse conhecimento está fazendo a transformação na sua vida, para que o outro veja, né? O que significa esse conhecimento no nosso dia a dia, na prática, como exemplo. Muito bom, Zé Carlos. Excelente. Oi, Guilherme, pode falar. Oi, gente. Então, o que eu ia falar, eu acho que já falaram, mas era essa questão de estar disposto, né? Estar disposto a mudar, a fazer essa transformação moral na sua própria vida e entender que isso é um processo constante. Entender que a gente nunca termina esse trabalho. Então, a gente está se mudando e ajudando os outros. Acho que é isso. Excelente, Gui. O Guilherme é um dos jovens aí que está acordando cedo. Guilherme, muito bom ver os jovens aí cedo, viu? Então, agora nós temos o Zé Antônio. Seu Zé Antônio, pode falar. Porque nós temos que ter sempre em mente que nós lidamos com almas, com espíritos, né? E talvez a transformação não seja imediata, mas é importante as bases seguras que se lancem, né, naqueles que procuram o espiritismo. Muito bom. Obrigado, seu Zé Antônio. Elaine, bom dia. Pode falar. Elaine, você é nova aqui? Bem-vinda. Bom dia, sim, muito obrigada. Já falaram praticamente tudo, né? Mas, assim, eu vejo que a necessidade, justamente para ser um trabalhador espírita, além de amor, precisa buscar conhecimento, lógico, né? E realmente estar disposto a fazer a sua reforma íntima para que seja o exemplo, como já muitos disseram, né? Excelente. Porque não adianta ser uma biblioteca ambulante, mas não praticar. Isso aí, muito bom. Gratidão. Oi, é nossa. Oi, Ronaldo, pode falar.
Opa, bom dia. A pergunta que você faz é que o trabalhador precisa saber, né? Bom, eu como trabalhador, o que é que eu preciso saber? Bom, comprometimento eu tenho que ter comigo mesmo com a atividade que eu vou realizar. O que é que eu tenho que saber para trabalhar numa casa espírita? Seria isso. Bom, primeiramente eu tenho que conhecer a casa espírita. Eu tenho que conhecer o estatuto da casa espírita. Eu tenho que conhecer o regimento interno da casa espírita. Eu tenho que conhecer as atividades que a casa espírita tem, que fornece, como ela funciona, para poder também levar para as pessoas que chegam, né, esse tipo de atividade também. Então, é uma coisa bem ampla nessa pergunta, né? Não ela envolve o nós e envolve o centro, e saber, como espírita, tem que conhecer também a doutrina. Então, Walter, é uma pergunta assim, Pergunta bem ampla, é isso aí. Bem ampla, muito, né? Muito bom. Você vê quantas respostas já vieram, né? Muito bem. Helenice, pode falar. Bem-vinda aí. Você está no mudo, Helenice. Então, o que eu vou falar é o seguinte, a Elaine já deu uma dica. Muitas vezes somos uma biblioteca ambulante, mas e daí? O que fazemos no nosso dia a dia? Então, eu acho que como nós somos, o Ronaldo também, eu ia tentar falar, conhecer como a casa espírita funciona, porque cada uma funciona de um modo. Agora, a gente entender o evangelho é muito bom. Por quê? Porque a partir do que acontece lá e do que acontece no contexto, a gente está começando a aprender a lidar com aquilo, que não é fácil. Então, esse contexto que eu acho não é só da casa espírita, mas também do nosso dia a dia, porque, de repente, a gente começa a se indignar com muitas coisas que acontecem. Ontem eu falei para o meu marido, ontem eu assisti uma palestra, eu assisto várias palestras, mas ontem o palestrante, ele teve assim um acolhimento com aquilo que ele falava, tão grande, que, gente, eu até sonhei com a palestra. Então você vê como me tocou essa palestra, né? E esse toque tem que vir no dia a dia, as pessoas têm que perceber também esse toque da gente, só que muitas vezes não percebe. Por quê? Não porque somos melhores, mas por causa da nossa sintonia espiritual diferente. Muito Então, bom. é mais ou menos o que a Elaine que o Ronaldo, né? Quando eu vou ver, eu falei, não devia ter levantado a mão, eles já falaram por mim. Não, tá tudo bem. Então, nós vamos passar agora para o Robson, depois nós vamos pegar a palavra para dar andamento aqui, tá bom? Oi, Robson, pode falar. Oi, bom dia a todos. Olha, as palavras que me vêm, né, nessa questão do saber, né, para um tarefeiro, né, é acolhimento e responsabilidade. Então, é saber acolher, né, transmitindo esperança, né, com base na doutrina espírita, que é toda a esperança. Muito bom, Robson. Obrigado pela contribuição. Muito bem, amigos. Vocês não esperam que eu vou dar a resposta certa, né? Então, ninguém está com essa expectativa, porque eu não vou dar a resposta certa. Eu posso dar a minha contribuição, mas não é a resposta certa. A gente, dentro de tudo que foi falado, eu fico pensando assim, dá para dizer que o trabalhador espírita não tem que saber que tem que estudar, que tem que conhecer a doutrina, que tem que amar, né? Que tem que acolher o outro? Quer dizer, tudo o que foi falado está na lista lá. Vocês lembram daquele texto do Homem de Bem? Que Kardec vai colocando uma lista enorme, aí no final ele fala assim, olha, não está aqui tudo que o homem de bem deve fazer, mas aquele que seguir um pouco disso aqui já está indo num bom caminho. É mais ou menos isso, né? Porém, nós podemos priorizar algumas coisas. E a ideia nossa hoje da reunião é explorar um conjunto de itens que a gente entende que o trabalhador espírita precisa saber. Então, nós vamos iniciar... Primeiro, eu vou dar a minha contribuição, tá? O que eu busquei, né, de material, tentando equacionar essa pergunta. E a minha contribuição, ela vem de uma passagem do livro Contos desta e de Outra Vida, em que
um monte de pessoas desencarnadas, elas vão para uma palestra de um expositor mega elevado, e ele é o Aurélio Agostinho, o Santo Agostinho. E ele faz a palestra e as pessoas ficam lá extasiadas, tal, naquilo tudo. E aí vem no final da palestra, vem um companheiro buscá-lo, né? Alguém que tinha acabado de desencarnar, e fala, nossa, como Deus é bom, e todo o universo, e não sei o que lá, e você conheceu tudo isso, você é de outras... O Santo Agostinho está em outra esfera, já não está mais na Terra, né? Está cuidando em outros mundos, tal. E ele pergunta para o Santo Agostinho, né? E o nome, inclusive, do capítulo é A Lição Maior. E aí, o Santo Agostinho fala assim, realmente, a gente fica maravilhado com a beleza de Deus, do universo, das constelações, de não sei o que lá, todo esse conhecimento. No entanto, aí ele responde, o ensinamento mais alto que recebi até agora, no âmago da consciência, é aquele de minha própria transformação. Contado entre os maiores devassos e criminosos da Terra, o Santo Agostinho, eu acho que ele exagera quando ele fala um dos maiores criminosos da Terra, talvez em outras encarnações, né? Mas naquela vida, devasso ele podia ser chamado, mas criminoso, ele tinha roubado umas frutas aqui ou ali. Pude entrar pela abnegação de Jesus Cristo, o fiador de nossas almas, em minha própria restauração, na trilha de serviço que continuo a palmilhar. Então, um ponto muito importante que o trabalhador espírita precisa saber, obviamente, além de conhecer a doutrina, né, que eu acho que isso é básico, é mínimo, é essa questão da sua transformação. O compromisso com a transformação é o mais importante que a gente precisa ter. E quando você tem um compromisso com a sua transformação, obviamente, isso vai repercutir em ações. Você vai amar mais, vai acolher mais, vai estudar mais, porque quando você diz que está evoluindo e progredindo e se transformando, você está indo nessa direção, né? Então, as coisas elas têm uma lógica aí. Mas eu não diria que essa é a resposta certa, tá? É a minha contribuição, uma maneira de ver essa pergunta. Tanto não acho que essa é a resposta certa, que a reunião tem muito mais coisa para a gente discutir do que somente esse ponto da transformação moral. E essa pergunta, o que um trabalhador espírita precisa saber, nos remete a uma outra. O que realmente importa num centro espírita? Quer dizer, são duas coisas. O que o trabalhador ele tem que ter, mas para isso ele também tem que saber o que vale a pena trabalhar no centro espírita. As coisas elas estão conectadas, né? Em termos de priorização. Quando a gente vê aquela passagem de Jesus com a samaritana, é interessante porque, desculpa, com a samaritana não, quando a gente vê a passagem de Jesus com Marta e Maria, vamos recordar a passagem. A Marta, ela está correndo de um lado para o outro na casa, buscando atender os afazeres para trazer comida lá para as pessoas, para arrumar a casa, etc, etc. E Maria está onde? Sentada ouvindo Jesus. E aí Marta chega na sala, eu vou falar com as minhas palavras, ela fala assim, poxa, Senhor, eu estou aqui trabalhando para caramba e a Maria está aí sentada, de boa, né? Tá certo isso? Pede para ela vir me ajudar. E aí Jesus vira para ela e fala assim, Marta, Marta, você está inquieta e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. E aí Jesus fala assim, se você quiser sentar aqui, fica, mas ela não vai sair daqui. Ela está com a melhor parte. Realmente, gente, pensa bem, quando é que Marta vai ter outra chance de ter Jesus na sua casa? Pensa nos milênios, não vai ter. Não vai ter. Agora pode ter lá no plano espiritual em outro lugar, mas na Terra era uma oportunidade única. O Senhor, que ministrou os 3 anos dele, né, no ministério dele na Terra, ele tirou lá um dia, uma tarde, sei lá, um dia, para ficar na casa de alguém desses 3 anos, uma
o governador do planeta, aquele que, depois de bilhões de anos, né, de aperfeiçoamento, ele constrói com Deus um planeta. E aí a pessoa não vai ficar na sala, vai ficar lavando louça? Tem um problema, né? Quando a gente vê essa passagem, a gente pensa, o que será que nós individualmente estamos fazendo do nosso tempo, das nossas atividades? E o que o centro espírita que a gente coordena ou trabalha está gastando energia em quê? Será que a gente está fazendo a melhor parte? Isso tudo nós vamos construir aqui no trabalho de hoje. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte: quando nós viemos do Rio de Janeiro para cá, para São Bernardo do Campo, eu e minha esposa, nós entramos numa casa que não tinha ainda evangelização, estava parada a evangelização lá. E aí a direção convidou a gente para trabalhar na evangelização, para a gente construir, né, para a gente reimplantar a evangelização lá, e nós assim fizemos. Só que a gente precisava de trabalhadores. Era minha esposa, e minha esposa estava grávida do 4º filho. E aí eu falava assim, vamos dividir as turmas. Eu fico com os grandes, você fica com os pequenos. E era eu e ela, e daqui a pouco foi chegando um gato pingado aqui e outro ali, mas muito pouco. E aí eu conversei com ela, falei assim, vamos preparar um curso de formação. Vamos formar os futuros evangelizadores da nossa turma aqui. E a gente fez essa pergunta: o que um trabalhador espírita precisa saber? Eu já tinha participado de muitos cursos de evangelização lá no Rio de Janeiro, e um dos dirigentes, né, nosso companheiro, um pai para a gente, o Vanderlei Coutinho, ele, uma vez, num encontro de evangelizadores, ele falou assim para mim: Valteno, eu já fiz esses encontros de formação de evangelizadores, que eles chamavam de CIPOM, CIPEI, sei lá, tinha um nome parecido com o que tem aqui em São Paulo. E aí, só que acontecia o seguinte: a gente entrava numa turma durante um ano e tinha lá 100 pessoas. Passavam-se os anos, quando a gente voltava no ano seguinte, não estavam mais aquelas pessoas. Elas já tinham saído, abandonado a tarefa. E eu fiquei pensando que, realmente, o quanto há de rotatividade dos evangelizadores nas turmas e de trabalhadores na casa espírita. As pessoas saem. E aí ele falou, aí a conclusão dele era assim: então, Valteno, eu não quero ficar trabalhando metodologia, técnica, dinâmica. Nós temos que trabalhar outras coisas que mexam no ser por dentro, para que ele crie ancoragem, né? Uma âncora que fixa o navio lá no lugar, que ele crie aderência ao trabalho. E aí, todos os trabalhos que o Vanderlei fazia tinham um quê de profundidade, de reflexão. Ele não teorizou isso, mas quando eu vim para São Bernardo, eu, com a minha esposa, nós começamos a desenhar o que a gente havia aprendido lá com ele, né? E com a equipe que tinha lá no Rio, e o que a gente achava que era relevante. E foi sensacional, porque teve um resultado fantástico para a gente. Muito bom. A gente tem hoje uma casa com muitos evangelizadores, embora a pandemia tenha levado muita gente, e agora a gente está reconstruindo. Os trabalhos aqui em São Bernardo, eles progrediram muito. Todas as equipes que nós trabalhamos e usamos esses conceitos, o Projeto Centro Espírita, como vocês veem, hoje tem 95 pessoas na sala, usou esses conceitos que a gente vai mostrar aqui, e que são conceitos que mexem também com trabalho em equipe, né? E fortalecimento de equipe. E aí é isso que a gente quer apresentar para vocês. Nós vamos apresentar um programa que a gente hoje chama o nome de Despertar, mas no passado ele se chamava Trabalhadores da Nova Era, que tinham 6 reuniões. A primeira reunião a gente chamava de festim de bodas, a gente chama, né, de festim de bodas, e depois eu vou entrar um pouco mais de detalhe. A outra reunião é Conhece-se a Ti Mesmo, que fala sobre autoconhecimento e transformação moral. A terceira reunião fala sobre Allan Kardec e a coerência doutrinária. A quarta reunião traz o exemplo de Paulo de Tarso, onde a gente destaca o espírito de sacrifício e humildade. Em seguida, nós temos o Centro Espírita Ideal, essa reunião também era muito esclarecedora.
E, por fim, a gente fala sobre a superficialização do movimento espírita e unificação. Muito bem. Eu vou agora navegar por isso aqui e vocês vão ver como esse material ele ajudava ali, né, nesse tipo de trabalho. Primeiro, a gente começa falando da reunião 1, que é o festim de bodas. Gente, a primeira coisa que a gente tem para falar é que ver o Cristo desenhar uma parábola como aquela, é um projeto, ele tem uma lógica perfeita e é uma simbologia, porque tudo está codificado em símbolos. As pessoas não conhecem a parábola e não entendem a parábola. Quando a gente fazia o estudo da parábola, a gente via o quanto era difícil as pessoas captarem a mensagem final de Jesus. É complexo, porque é um ser de bilhões de anos colocando tudo em símbolos. Mas o que a gente destaca lá? A gente destaca que a parábola fala de propósito. Ela fala da visão de Deus para o planeta Terra. E ela fala dos grandes riscos de desvio que nós temos da tarefa. O trabalhador espírita precisa disso. Então a Cristina ela coloca que o propósito era uma das coisas que o trabalhador precisa. E para a gente, o propósito é um ponto de ancoragem muito forte. Essa reunião, ela trata disso. Agora, vamos lá. Realmente, o trabalhador precisa saber essas coisas? Eu vou mostrar para o grupo o estudo que nós fizemos em 2018, em 2 fóruns diferentes. Olha que bacana. Primeiro, nós tivemos o Fórum de Dirigentes de São Bernardo do Campo, onde nós tivemos aproximadamente 60 dirigentes participando, de muitas casas, eu acho que eram mais de 40 casas. Aqui em São Bernardo, que foi para a gente um marco de reunir tanta gente, né? Não é comum uma USE conseguir reunir 40 casas espíritas. E a gente conseguiu, foi um trabalho bem bacana. Então, nós fizemos a pergunta para o grupo. O que era mais desafiador para o centro espírita? Eram dirigentes de casa espírita. Eu acho que eu dei um spoiler aí passando o slide, mas eu quero perguntar a vocês. O que vocês acham que é o mais desafiador? Olha, olha a resposta que nós tivemos. Falta de comprometimento, 13. Falta de compreensão do objetivo e importância da tarefa, 9. Quando a gente vê o propósito é você conhecer o objetivo e importância da tarefa. E falta de comprometimento é o que a gente está falando aqui em termos de reflexão para o trabalhador. Aí nós vamos prosseguir. A gente fez nesse mesmo ano, a gente estava com o nome Fórum na cabeça, a gente também fez o Fórum de Evangelização do Estado de São Paulo. Então, naquela época, se eu não me engano, a Ana Boiago era diretora, ela é de Mauá, ela era diretora do Estado, e nós éramos parte da equipe, e aí nós desenhamos, né? A equipe desenhou um fórum, e nós tivemos pessoas, olha só de quantas regiões, 12 regiões representadas do Estado. Tudo que está em azul, escuro, são os que estiveram presentes. E tudo que está branquinho ali são os que faltaram. Então, metade do Estado faltou. Mas nós tínhamos 38 dirigentes representando o Estado de São Paulo, cada um da sua região. Uma região contempla mais de uma cidade. Tá? E foi muito interessante esse trabalho. E nós fizemos a mesma pergunta, quer dizer, muito parecida, né? Qual era o maior desafio na tarefa de evangelização? Adivinha qual foi a resposta? Desafios. Seguem os resultados. Falta de comprometimento. Falta de compromisso da família espírita, que é quase a mesma coisa, são 19 aqui. Muito bem. A grande massa dos dirigentes que estavam à frente também entenderam como falta de comprometimento. Eu vou parar um minuto aqui e vou fazer a pergunta aí, 2 ou 3 pessoas que quiserem falar. Faz sentido? Realmente, falta de comprometimento é um problema? Todo mundo aqui consegue perceber que falta de comprometimento é um real problema? Podemos seguir? Né? Oi, Tiziana, pode falar. Bom, então, vamos. Você levantou a mão, quer falar? Oi, bom dia. Então, você está falando da questão do comprometimento e tudo. Além do comprometimento, nós fizemos um curso aqui no município de Catanduva,
E o que aconteceu? A região, né, veio e falou da questão do próprio corpo diretivo não aceitar a evangelização. Isso dói bastante, né? Que é a base de tudo, é onde a gente vai formar novos trabalhadores para continuar conduzindo as nossas casas, né? Então, além do comprometimento, ainda tem essa questão, né, da marginalização mesmo, porque eles falam, além de falarem referente a isso, que, por exemplo, coloca ali na salinha que tá tudo bem, né? Então... Excelente, Tiziana. Gostei da sua contribuição. Eu vou aproveitar o que você trouxe. Oi, Marlene, pode falar. Bom dia, pessoal. É o seguinte, eu vejo que existe uma confusão, uma interpretação com a palavra voluntário e a palavra participante, atuante, trabalhador espírita. Ali há um delay, porque a pessoa fala, mas eu sou voluntário, hoje eu não vou. Eu sou voluntário. O outro vai fazer. E não se compromete nesse sentido também. Porque se disse que vai trabalhar na casa espírita, ele tem que ter esse comprometimento e não entender apenas que é um trabalho pelo voluntariado. Eu entendo isso também. Excelente, Marlene. E nessas horas, né, se a gente tem uma equipe, pessoas que falam isso, né, uma resposta boa para as pessoas mas está tudo bem, isso é uma decisão realmente sua com Deus, né? Eu acho que foi a Sheila que trouxe essa questão, né? Nós temos um compromisso com Deus. A pessoa ela não tem um compromisso com Deus. Ela acha que está ali cumprindo uma legislação humana. Não, o voluntário não é obrigado. Realmente, não é obrigado a nada. Ninguém aqui é obrigado a nada. Mas vai ter que arcar com as responsabilidades, né, do não cumprimento do dever, né? Muito bem. Oi, Kátia, pode falar. Eu acho que será que ela caiu? Kátia Seabra, né? Oi, pode falar, Kátia. Quando você é voluntário, ou um CDB, ou um INCA, você tem normas a cumprir. Por exemplo, no INCA, tem até 3 faltas. Podendo, se você não tem 3 faltas, você é suspenso. E tem até... Kátia, eu não sei se os demais estão com dificuldade também de ouvir, mas está muito baixo o teu som. E o que eu entendi é que até no CVV e em outra instituição que eu não guardei o nome, as pessoas têm regras a cumprir, né? Se falta 3 vezes, foi o que eu consegui entender, mas está bem ruim ouvir Não sei se você pode falar mais próximo ou tirar o fone. Ou no INCA, você tem 3 faltas. E você também tem, se você estiver doente, você tem um abono para essa falta. Na casa espírita, o que a gente precisa é fazer com que eu entenda que o comprometimento é meu, é comigo mesmo. Eu preciso entender isso. Que eu estou me comprometendo com Deus, sim, mas eu estou me comprometendo comigo mesmo, que o remédio é meu. Eu preciso entender que quem necessita desse remédio, desse trabalho, desse comprometimento com tudo que está em torno, sou eu mesmo. Eu não consigo entender isso, eu não vou conseguir colocar em prática tudo que eu preciso. Eu não vou conseguir entender se é para Deus. Excelente. Entendo que é para mim, né? Muito bom. Muito bom, Kátia. Ótima contribuição. É isso mesmo. Então, e aí, o nosso papel como dirigentes ou coordenadores de tarefas, etc., é o quê? É levar essa reflexão, como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo uma reflexão. Antes de dirigente, nós somos o próprio espírita. Então, esse trabalho serve para a gente primeiro e depois para os demais. Então, aí, nós vamos prosseguir, né? Gostei muito das contribuições, mas olha só como essa reunião aqui endereça esse problema, como ela equaciona esse problema. Vê, novamente, né? Quando a pessoa ela falta muito e ela não tem comprometimento, ela precisa de propósito.
Aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que a gente pensasse em instituições importantes no mundo. Vocês podem escrever aí no chat? Não fala instituição espírita, não, tá, gente? Só quero qualquer outra entidade. Pode ser uma empresa privada, uma empresa muito rica, pode ser qualquer órgão. A ONU, o Felipe colocou, ok. Dizem outras instituições aí muito importantes no mundo. Pode ser de um país específico. Harvard, a PAI, o que mais? GRAAC, ok. MIT, OMS, ACNUR. Nós temos a NASA, também é uma instituição, né? Médicos Sem Fronteiras. Então, obviamente, os nossos companheiros espíritas, eles vão sempre buscar as que têm um fundamento social bom, né? Muito bom. E aí, imaginem, pensando, a escola é uma instituição importante, pensando em todas essas, escolas, universidades, hospitais, centros tecnológicos, instituições de caridade. Pensamos em qualquer uma, a mais importante. Vou falar, ó, a universidade mais famosa, Harvard, o centro tecnológico mais famoso, NASA. Aí imaginem, eu quero que, dentro da nossa discussão, a gente reflita no seguinte: compare uma instituição como a NASA, ou como Harvard, ou como uma outra filantrópica, com o centro espírita. Qual é a diferença delas? E o que a gente vê de valor comparativamente falando? Eu queria essa discussão aqui. Você é chamado para trabalhar em Harvard. Vai ser o reitor da universidade. Você é chamado também para dirigir tarefas no movimento espírita. Ou, né, você dirige, ou você vai ser professor, e lá, e você também vai trabalhar no centro espírita. Compare as duas coisas. Quem levantou a mão aqui foi a Márcia. Pode falar, Márcia. O centro espírita, ele é o educandário de almas, né? Eu penso nessa parte. Sim. E se a gente for trabalhar em Harvard, por exemplo, independente de só centro espírita, qualquer casa religiosa que está comprometida com a educação da alma, esse trabalhador vai ser um trabalhador diferenciado em qualquer ramo que ele estiver, né? Sim. Ok, muito bom. Agora eu vou passar para a Isabel. Pode falar, Isabel. Eu acho que a clareza do objetivo diuturnamente sendo lembrado, né? Quem está lá está sempre na instituição, no caso, pensando numa NASA, numa universidade, sempre muito claro e latente o que a pessoa está fazendo ali, né? Um propósito muito cobrado, muito avaliado, eu acho que é mais atento ao que está ali, o que faz aquela instituição existir. A gente está dizendo assim, ó, são propósitos diferentes, mas nos dois, ambos têm valor. Sim, ambos têm valor. Mas qual é o maior valor? Eu quero saber, comparativamente, qual é o maior valor. As universidades ou os centros espíritas? Os centros tecnológicos ou os centros espíritas? Os hospitais ou os centros espíritas? Pode ser o mais importante do mundo. Aí eu vou passar aqui, o próximo da fila é o Marcos. Tudo bem, Marcos? Bom dia a todos. A minha contribuição é lembrar que no palco do nosso planeta, a proposta evolutiva do nosso espírito se alicercia em duas bases: o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. O bom administrador, como foi a convocação sua, ele vai ser aquele que vai propiciar que as duas vertentes evoluam de forma gradual, que permita ao ser se desenvolver nos dois aspectos. Eu acho que essa é a grande tarefa, né? De tanto aquele que administra a área de
tecnologia, assim como aquele que domina a área de desenvolvimento moral. Muito bom, Marcos. Obrigado pela contribuição. Oi, Messias. Bom dia. Pode falar, meu amigo. Você está no mudo, Messias. Bom dia. Opa. Bom dia. Não sei se vocês estão me ouvindo, que eu estou na rua. Agora sim. Então, você está falando sobre comprometimento, né? Entre você, por exemplo, está trabalhando na LASA ou numa faculdade, e no caso Não. no Centro Espírita. Eu estou falando para comparar as instituições. Qual é que tem mais valor? Eu acho que as duas têm o seu valor dentro daquilo que se propõe, né? No caso, a NASA, o desenvolvimento científico espacial, e o Centro Espírita, o desenvolvimento individual de cada trabalhador e de cada componente que participa das tarefas ou frequentadores da casa. Tá ótimo. Legal, Messias. Muito obrigado. Oi, Guilherme, pode falar. Oi, vocês me escutam? Sim. É que eu Depois tô do na Guilherme, rua. ou depois, na verdade, agora tem o Vladimir, eu vou pegar a palavra, tá bom, gente? Para a gente caminhar. Pode falar, Guilherme. Tá. Eu estava pensando aqui que uma das questões mais importantes, não mais, mas uma das importantes é o mérito que você vai ter em trabalhar em uma instituição que tem um valor no mundo. Então, as pessoas do mundo vão te reconhecer por isso. E talvez isso seja um fator que faça, nossa, eu vou continuar, estou comprometido. E a instituição espírita vai ser uma questão mais... O seu mérito, o seu valor vai estar em Deus, que é uma coisa que você não é tão palpável agora, então você não consegue sentir isso. Então, se você não tiver fé o bastante, talvez você não dê valor para isso agora. Deu para entender? Sim. Muito bom. Obrigado, Guilherme. Oi, Vladimir. Depois do Vladimir, eu vou pegar a palavra, tá bom? Pode falar, Vladimir. Todas são importantes. Eu não vejo que uma seja mais importante que a outra. Na escola ou na faculdade, o estudo nos ensina a ler e escrever, que nos dá a oportunidade de aprender, né? Se a gente não aprende a ler e escrever, fica difícil. Na saúde, um hospital nos ajuda a poder viver a vida, enfrentar as dificuldades que o nosso corpo sofre. E o Espiritismo nos ajuda, né? O Espiritismo e outras doutrinas espiritualistas ou não, nos ajudam a entender, né? A entender o mundo, a entender a espiritualidade, né? Então, eu não vejo uma maior importância de uma sobre as outras. A sociedade vive um conjunto, né? E esse conjunto é necessário para que nós possamos levar bem adiante a nossa vida e compreender as demais coisas. É só. Muito bom. Obrigado, Vladimir. Bom, amigos, veja que interessante, né? Para a gente, talvez o propósito não seja claro. É a conclusão que eu vejo ao ouvir as palavras de cada um. Por quê? Qual é... o Leandro falou. O Leandro eu sei que vai falar. Leandro, fale aí, por favor, porque depois eu complemento. Na pandemia, nós, aqui em casa, né, decidimos fundar uma escola espírita. Falamos, em 2023, essa escola vai sair. E nós queríamos, né, começamos a fazer vários estudos, vários trabalhos, várias reuniões, e foi passando o ano, 2021, 2022, chegou 2023, e cadê a escola? Né? Oh, meu Deus do céu, essa escola não vai sair, acho que vamos precisar de mais tempo, mas não, né? Na verdade, o que a equipe de Eurípides, ou os benfeitores que estavam com a gente, direcionavam, é que a escola espírita saiu. Nós não tínhamos percebido o modelo dessa escola espírita, porque na escola que eu dou aula, a gente levou, exatamente, a gente leva a doutrina espírita para a sala de aula. As outras atividades, né, os colegas que estavam em outras atividades, levavam a evangelização para a sua atividade, para o seu escritório. Então a gente percebe que o centro espírita ele está muito forte, mas muito forte nas nossas atividades. Então a escola espírita que idealizávamos foi realmente implantada, está sendo implantada, né?
a duras penas, há muitas conversas ainda, muitas reuniões, mas estamos nesse propósito. Eu vejo Legal. que as são importantes mesmo, mas Muito bom. sempre prevalece, né, em qualquer atividade. É o ponto onde a gente quer trabalhar. A grande discussão e a grande pergunta é: qual é mais importante? Eu não tenho dúvidas, e a gente vai entender a lógica disso. Qual é o objetivo nosso na Terra? Nosso objetivo é chegar à perfeição, é evoluir, não numa encarnação só, mas ao longo das encarnações chegar à perfeição. E para isso acontecer, o ponto crucial não é o desenvolvimento intelectual, é o desenvolvimento moral. O intelectual faz parte, e ele é necessário. Então, a alfabetização é necessária, a escola é necessária, o hospital é necessário. Mas, como disse Jesus para Maria e para Marta, uma coisa só é essencial. Se a gente trabalha pelos aspectos materiais, uma NASA, uma tecnologia, uma Microsoft, eu não sei o quê, ela está construindo valores no campo material, intelecto, mas também no campo material. Quando a gente trabalha a alma humana, nós estamos renovando o ser para mudar o planeta. O nosso planeta, ele desenvolveu muito intelectualmente, muito. Mas ele é um lugar ruim de se viver ainda. Não é? Ele tem muito sofrimento, muita aflição, muitos riscos. E ele só vai mudar, e aí que está, quando a gente traz a parábola do festim de bodas, a gente mostra o plano divino. O que é a festa das bodas? Jesus casando com quem? Quem é a noiva? É a pergunta que ninguém sabe responder na reunião, né? É a humanidade, está casando conosco. Mas como Jesus vai casar conosco? Casamento é união, é afinidade. Nós já estamos no nível de Jesus para casar com ele? Ainda não. É o processo. Quando Jesus vem, inicia esse casamento. Ele traz valores novos. Naquela época, os ladrões eram crucificados. As mulheres em adultério, os homens, deveriam ser apedrejados, eram mortos com pedras grandes, imagina. Depois que Jesus veio, o que aconteceu com a terra? O poder judiciário mudou. Hoje, a gente não crucifica mais os ladrões, pelo menos na grande maioria dos países do mundo. E nem a gente taca pedra na grande maioria dos países do mundo. Né? É uma lei que foi abolida, se não completamente, quase completamente. Né? É uma mudança radical, mas é uma mudança no ser humano. O ser humano aprendeu a amar, aprendeu a perdoar. Não sabe ainda. O casamento, a gente pergunta assim, esse casamento já aconteceu? Não. Ele está acontecendo, é uma festa que está acontecendo. Ele está em processo, porque nós ainda não nos unimos a Jesus. Quando vem a milícia celeste, está lá, os Espíritos do Senhor, né, as vozes do céu, elas vêm, quando Kardec escreve na capa de um dos livros, não sei se é o Evangelho segundo o Espiritismo, linda a mensagem, aquele exército, ele vem para... os principais líderes estão ali na NASA ou em Harvard? Não. Eles podem até dar uma colaboração para aquilo ali, muitos gênios, né? Mas os grandes, os principais, e o próprio Cristo, ele preside pessoalmente a obra do Consolador. Jesus preside, o governador da Terra. Se ele está gastando aquela energia no Espiritismo, por que a gente vai achar que a NASA ou Harvard que vai ter a mesma? Não dá para comparar. A diferença é muito grande. É muito grande. A NASA não vai levar a gente para a transformação da Terra. A NASA não vai levar a gente para a mudança do ser humano. Ela pode ajudar em aspectos de bem-estar. Mais uma vez, bem-estar material, mas não necessariamente o moral. Essa falta do entendimento do propósito é o que nos faz não ir ao centro espírita e preferir outras coisas. Porque a gente não vê o valor, a gente não consegue medir o valor. A gente compara as duas coisas e acha que são as mesmas coisas. Não são a mesma coisa. Existe um livro, Obreiros de Vida Eterna, do André Luiz, em que o André Luiz chega num orfanato da Adelaide Câmara, que seria a Aura Celeste. E ele chega nesse orfanato, ela está encarnada ainda.
e chega lá, ele vê uma movimentação espiritual que ele não tinha visto nem nos centros espíritas. Ele vê aquilo, muitos espíritas, muita luz, muito espírito elevado. E aí ele fala assim, ué, o que esse orfanato tem de mais? Por que tem tanto esforço aqui só para dar um pouco de pão e agasalho para umas crianças abandonadas? Aí o espírito instrutor responde para ele, não é só, você está vendo diferente. Aqui nós temos os princípios da evangelização sendo trabalhados. A alma humana está sendo aperfeiçoada. Por isso justifica a presença dos espíritos elevados. A gente consegue medir o nível de emoção e de espiritualidade numa reunião com o Chico Xavier, quando o Bezerra está dando comunicação, e comparar isso na hora que você está num laboratório descobrindo sei lá o quê. Qual o nível? A faixa é muito diferente. Então você está demonizando a ciência? Não. Eu amo a ciência. Eu acho que nós devemos estudar. Um espírita, ele estuda a ciência, ele valoriza a Harvard, ele valoriza a NASA, mas ele sabe muito bem a diferença do que é espiritual e do que não é. Quando Emmanuel é perguntado sobre a política, se o espírita deve se envolver na política, ele fala assim, que, com algumas exceções, o espírita deveria fugir do governo do mundo, porque esse foi o que perdeu a igreja. Mas que existem pessoas que vieram com alguma missão ali, e tudo bem, é espírita, mas mesmo assim, mas não são muitos, né? E ele diz, o espírita que não percebe isso, ele não consegue diferenciar o banquete dos homens do banquete divino, do grande ministério que tem um apóstolo, né, do Cristo na Terra para elevar as almas humanas. É como se ele comparasse materialmente as coisas. A gente acha que vai mudar o Brasil ou o planeta lá na política? A gente vai mudar educando o ser por dentro, a criança, o jovem, os adultos. E quem faz isso? Qual é a única instituição espírita? Desculpa, a única instituição no planeta que trabalha os valores espíritas. É o Centro Espírita. É a mais importante. E aí, para finalizar essa fala, eu vou lembrar da nossa companheira Bruna, que esteve aqui numa reunião do projeto, e ela narrou o caso dela. Ela tinha demorado, sei lá, 4 anos, 5 anos, para entrar na faculdade de medicina. E aí ela disse que quando ela entrou justamente no ano que ela conheceu a nossa equipe e começou a fazer os trabalhos conosco. E aí ela percebeu assim, se eu tivesse entrado antes, eu não teria visto o que eu vi aqui. Hoje, eu penso que a minha principal tarefa é na evangelização e que nos meus momentos profissionais eu vou ser médica. A visão dela. E aí depois, se você vê a história, ela trabalhou com a gente como coordenação de mocidade, na casa que a gente trabalhava. Você vê o quanto ela se dedicou no espiritismo. Eu lembro da gente de preparar reuniões, eu também era na casa dela, e a gente separadamente, né, cada um tinha o seu dia, de madrugada preparando reuniões, porque era o tempo que tinha. A gente valorizava aquilo, tinha que cumprir nossos deveres. Passou na faculdade, terminou a faculdade, está formada, já é médica, já está trabalhando, já é doutora, né? Mas conseguiu, fazia viagens pelo movimento espírita, fazia trabalhos diversos, continuando fazendo a faculdade de medicina, sem parar. Mas só quem tem a visão do real valor é que consegue ter o engajamento e a dedicação nisso aí. Então, é um pouco disso, né? Essa reunião, ela tem também uma outra cena muito interessante, falando dos riscos, né? Que é a hora em que os mensageiros estão encarnando na Terra. A gente sempre passa esse vídeo, você já deve estar enjoado deles, né? E fala, né? Como é que o espírito André Luiz, ele fala assim, nossa, estão encarnando milhares de pessoas preparadas no centro mensageiro, centenas de trabalhadores para ajudar o espiritismo. Aí o André Luiz fala assim, então os trabalhos no espiritismo devem estar muito desenvolvidos na Terra. Isso era 1940, mais ou menos, né? E aí o instrutor fala assim, André, uma coisa é o planejamento, outra coisa é a realização. Na Terra, são muito raros os que cumprem a tarefa. Muito raros.
é muito bacana a gente, quando vê isso, porque a gente vai entender por que as pessoas desviam. E aí, a parábola do festim de bodas, ela fala do quê? Que um foi para sua casa de campo, cuidar dos seus lazeres, e outro foi para os negócios. E a festa do festim de bodas, ninguém quis ir. Rasgaram o convite do rei. Um convite maravilhoso, né? Imagina, você recebe um convite do rei, e você rasga aí e fala, não quero ir. Muito bem. Então, essa aí é a primeira reunião, trabalhando propósito, e onde a gente entende qual é o fundamento nosso do centro espírita, por que ele é importante, e por que a gente vai dar mais valor a ele, sobretudo, né? Contanto que a gente cumpra nossos deveres na família e na profissão, e aí os deveres têm que ser cumpridos, os tempos livres nossos, eles vão estar muito ligados ao trabalho espiritual. Né? Muito bem. Essa é a reunião 1. A reunião 2, que é o que o trabalhador espírita precisa saber, né? Vocês responderam ao longo sobre transformação, mas a gente, nessa reunião, é muito interessante, né? Porque a gente trabalha a questão do autoconhecimento e da transformação moral. A gente conta um caso, né? E onde um espírita desencarna em condições muito ruins, e ele tinha sido um trabalhador maravilhoso. E a gente fica querendo entender por quê, né? Porque ele não tinha feito o trabalho de iluminação espiritual e ele tinha muitos vícios ainda não corrigidos. É bem impactante essa reunião também. Agora, eu queria entrar... a reunião 3, ela fala sobre a doutrina espírita em si, ela fala sobre o sacrifício pela verdade. Se a gente lembrar, né, daqueles que lutaram pela verdade, nós tivemos Sócrates. Como é que morreu Sócrates? Foi envenenado por cicuta. Como morreu Jesus? Por trazer a verdade. Foi crucificado. Como morreu Paulo? Foi decapitado. Então, quando a gente trabalha pela verdade, trabalha pela luz, as trevas vêm e literalmente cortam a cabeça, né? Eles vêm trabalhar contra o ser ali. E aí, a gente traz isso para dizer assim, gente, se eles deram a vida pela verdade, por que a gente vai trabalhar a doutrina espírita de qualquer jeito? Ouvindo qualquer espírito, ouvindo qualquer coisa, sem ter pudor e um certo respeito para a coerência com a doutrina, né? E aí a gente faz a análise de uma obra espírita, entre aspas, vinda de espíritos, né? Sim, mas não necessariamente espírita, porque não está aderente. E isso é bem interessante, né? Agora, eu vou entrar numa outra conversa com vocês, fazendo uma pergunta. Na reunião de Paulo de Tarso, a gente trabalha dois temas mais fortes: espírito, sacrifício e humildade. E aí, sobre humildade, eu queria abrir uma discussão. Muitas pessoas se desentendem nas equipes espíritas. O que tem a ver a humildade com isso? Isso vai lembrar um pouco da fala da Sheila, né? Sobre o porquê, para quem que a gente está servindo. Mas eu queria que a gente visse o valor dessa reunião pelos problemas que a gente tem hoje nas casas. Né? Muitas pessoas se desentendem nas equipes espíritas. O que tem a ver a humildade com isso? Eu queria ouvir vocês. As pessoas se desentendem por quais motivos? Quais são as razões que as pessoas se desentendem? Oi, Messias, pode falar. Messias está no mudo. Perdão. Em alguns casos, e eu, por experiência própria, briga de egos. Briga de egos. Muito bom. Oi, Cícero, pode falar. Valteno, eu entendo que ainda cultivamos, alimentamos em nós os nossos melindres. E, geralmente, quando num grupo se colhe opiniões ou sugestões, a nossa tendência é que aquilo que a gente ofereceu como sugestão seja acatado. E aí a gente defende aquilo que a gente quer ou gostaria de uma forma assim que aí a humildade acaba ficando para o segundo plano. E aí, realmente, como você disse, geram, né, algumas distensões.
Então, eu acredito que seja o nosso ego, como o amigo falou, e também os nossos melindres que ainda, infelizmente, a gente alimenta. Obrigado, Valteno. Excelente, Cícero. Sensacional o exemplo que você trouxe, e realmente é questão da briga de egos, né? Leila, pode falar. Depois da Leila, eu vou pegar a palavra para a gente prosseguir na reflexão. É uma palavrinha bem curta, mas que quer dizer muito, amor próprio. Às vezes a gente confunde, né? Amor ao próximo, amor próprio, levamos para o pessoal e não levamos para o específico. Obrigada. Muito bom, Leila. Muito bem. Aí, eu vou... isso vai voltar à questão que a Sheila trouxe, tá? Mas vamos lá. Eu estou numa situação onde... Eu estou numa reunião e onde tem um grupo de pessoas planejando um evento, um encontro, qualquer coisa. E aí eu dou minha opinião, como o Cícero falou. Aí as pessoas não aceitam a minha opinião. E eu tento defender a minha opinião como se eu estivesse defendendo a minha vida. Eu não sou a opinião. Eu sou o Valteno. A opinião é outra coisa, né? Qual deveria ser o interesse do Valteno nessa reunião? Que a melhor decisão, segundo a espiritualidade, segundo Cristo, seja tomada ali. A que atenda melhor aos participantes. A que eleve mais as almas das pessoas. E pode ser que outro companheiro seja inspirado, e não eu, para dar aquela opinião. E aquela minha opinião pode ter sido ruim, ou pode ter sido boa, mas não tão boa quanto do outro. As pessoas não param para pensar isso. Elas, ao invés de defenderem a causa de Deus, elas defendem a causa própria, né? Aí, além disso, as pessoas que lideram reuniões ou que lideram equipes, às vezes, querem impor a sua posição, onde não deveriam, né? O trabalho espiritual, ele é um trabalho do Cristo, não é de um dirigente. Mas ele pode, como dirigente, tomar, e pode fazer isso de uma maneira equivocada em termos de comunicação. Alguém falou na reunião que precisa saber se comunicar bem, e é verdade. Ele pode negar alguma coisa, mas sem agressividade, sem arrogância. E por aí vai. Então você tem, de um lado, membros da equipe de trabalho com melindres, como o Cícero colocou, e dirigentes sem tato nem habilidade de lidar. E você junta os dois, né? Aquela história do porco-espinho, o A e o B, e os espinhos se espetam. Os melindres e o orgulho, a arrogância, eles não dão certo. E as pessoas saem. E elas saem por quê? Porque elas não querem trabalhar para fulano, não querem trabalhar naquela instituição. E aí, a Sheila tinha falado, né? Deixa eu ver o que ela colocou. Que o nosso compromisso é com Deus, né? Que o outro faz é o problema dele com Deus. As decisões que aquele dirigente tomou, se são grosseiras, erradas, é um problema dele com Deus. Eu continuo no meu posto de trabalho. Imagina, gente, eu sou um evangelizador, tenho lá 10 almas que estão colocadas na minha mão, 10 crianças, que eu vou indicar conhecimento espírita e ajudar essas almas a se desenvolverem espiritualmente com a evangelização espírita. E aí eu discuto com o dirigente. E aí o dirigente não quer pintar a minha sala de amarelo. Sei lá o quê. Ou o dirigente tirou as cadeiras, ou tirou não sei o quê, ou eu não tenho mais direito a não sei o que lá, não tenho mais quadro na sala, sei lá. Aí eu decido, já que é assim, eu não trabalho mais nessa casa. Calma aí. E as 10 almas que estavam ali? Como fica? E o meu compromisso com Jesus, com aquelas almas? Eu tinha um compromisso. É assim? Ou eu posso engolir o sapo e prosseguir? Eu sei que não, um espírito mais elevado vai levar isso de boa, né? Mas a gente vai ter que engolir o sapo. E na disciplina. Na disciplina. Porque a gente aprendeu que serve a Deus sobre todas as coisas, né? E não a nós mesmos. Veja como a humildade é importante. Aí você vai ter problemas de humildade também nas questões relacionadas a cargo. As pessoas querem ser eleitas. Mas para quê? A gente tem que querer o quê? Trabalhar, servir. Não importa se tem cargo ou se não tem cargo. E olha, gente, quer conseguir cargo? É só trabalhar no movimento espírita. Porque como pouca gente está trabalhando muito,
Quando você começa a trabalhar, alguém logo te põe como cargo de não sei o quê. Eu me lembro quando eu cheguei em São Bernardo, as coisas não aconteciam, a gente começou a fazer as coisas, e daqui a pouco eu estava num cargo disso, num cargo... Sem nunca querer o cargo, eu queria fazer o trabalho. Mas foi tão natural, porque as pessoas não querem trabalhar. É só trabalhar, não precisa do cargo. O cargo ele é apenas um meio para você poder ter mais condições de fazer a coisa. Mas não é o mais importante. Muito bem. Agora, a gente, olhando a visão, né? Por que essa reunião ela é importante? Né? Olha, acontece numa das cenas que a gente trabalha da reunião de Paulo de Tarso, um dos exemplos, o Paulo ele chega numa cidade e quando ele começa a fazer o trabalho, ele cura não sei quem, aí a pitonisa da região se manifesta e começa a gritar: louvai os espíritos do Senhor, agradecei que o Senhor enviou, não sei o quê, são deuses conosco, e blá, 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 começa a falar um monte de besteira, né? E começa a elogiar. Aí, o Paulo dá uma bronca no espírito, repreende ele e diz para ele não voltar mais ali. E a pitonisa nunca mais se manifesta, tá, gente? Quando ele chega em casa, quando ele chega para descansar, mais privadamente, com um dos companheiros da equipe, eu não lembro se era o Silas, se era outro, e aí, vamos dizer, o Silas pergunta: mas, Paulo, por que você fez aquilo? Ele estava fazendo uma boa propaganda da gente. Ele falou assim: que merecemos nós, que fizemos nós para merecer elogios? Eu vou repetir. Que fizemos nós para merecer elogios? Nós estamos em luta ainda com as nossas dificuldades internas. Nós não merecemos. Gente, e a gente olha hoje no movimento espírita os aplausos. Paulo jamais aceitaria aplausos. O que nós fazemos para merecer aplauso? Quem somos nós? É essa visão de Paulo muito acima, muito mais espiritualizada do que a gente consegue conceber hoje no próprio movimento espírita, né? Então, a gente percebe que aquela frase do Cristo, né, que Paulo, no livro o Introdução, o Emmanuel coloca: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, voltando ao ponto dos melindres, da opinião pessoal que o Cícero trouxe, né? O trabalhador, se ele não souber disso, que ele tem que se negar, é preciso que eu diminua para que ele cresça. São frases que deveriam estar em nós. Então, quando o Chico ele era acionado e falava: nossa, Chico, você vai embora, que será de nós? Ele falou assim: meu filho, morre um capim, nasce outro. É emocionante. De lembrar, eu fico emocionado de lembrar o Chico falar isso. Porque não é isso que a gente vê hoje, né? Então, trabalhar esses conceitos são muito necessários com os trabalhadores. Como disse Kardec, não está aqui a lista de tudo que um trabalhador espírita precisa saber, mas aqui são alguns pontos importantes que, se eles souberem, os trabalhos nas casas vão progredir. Com certeza vão progredir. Para a gente finalizar, porque eu só mostrei até o número 4, a gente tem ainda uns minutinhos, eu não vou tomar mais muito tempo para a gente poder finalizar, mas só para fechar o ciclo. Centro Espírita Ideal, nós temos o trabalho em relação à ambiência espiritual da casa. Esse é um trabalho super difícil de fazer, porque as pessoas não conhecem o conceito de fluidos e, às vezes, não conseguem transpor. O que tem a ver o fluido com a nossa ambiência da casa, com os trabalhos que são executados, mas é muito boa essa reunião. E, por fim, a gente fala sobre a superficialização do movimento espírita e a unificação, porque se eu estou dentro de um trabalho que é para mudar o planeta, por que as casas estão separadas? Por que as casas não vão para o movimento espírita? Por que as pessoas falam assim: o que eu vou ganhar indo para a USE? Você está querendo ganhar alguma coisa? Pede a Jesus. A pergunta deveria ser: o que eu posso contribuir, Senhor, para que o movimento ele cresça e que a gente mude o planeta? Então, essa é a visão do todo para a gente ver o que um trabalhador espírita precisa saber. Então, é a nossa
contribuição para o movimento, né? Então, eu faço uma pausa aqui, se alguém quiser fazer algum comentário ainda. Isabel. Oi, Cícero, pode falar. Walter, eu lembrei de uma frase do JT, o João Tiago, da comunicação, que ele disse assim, certa vez num grupo, pediram sugestões, e eu apresentei a minha. E eu entendo que, a partir do momento que eu apresento a minha sugestão que foi pedida, a minha sugestão passa a ser do grupo, não minha mais. A partir daí, se a minha sugestão for acatada, eu ficarei feliz. Se não for, eu simplesmente admito e a que for aceita, eu vou aplaudir. Eu adorei essa colocação do JT e lembrei e quis só fazer esse comentário. Obrigado. Excelente, Cícero. Obrigado. Walter, eu queria fazer um comentário, desculpa o barulho, lembrando da importância que eu achei, no momento que nós já trabalhamos, a questão dos fluidos da casa, a manutenção dos fluidos da casa e os desdobramentos dos fatos, das realizações que acontecem na casa espírita e a preservação da questão dos fluidos. Eu achei muito importante, eu acho muito válido rever esse conceito novamente esse ano. Eu achei fabuloso. Responde a uma série de questões de eventos e realizações que hoje em dia dividem opiniões, e eu achei fabuloso. Você lembrou e eu queria trazer aí o meu pedido. Excelente, vamos pensar, botar aí no programa. Muito bem, nós vamos então aqui nos preparar para a prece. Eu queria pedir para a Marlene fazer a prece. Oi, Marlene, você pode fazer para a gente? Vamos lá. Então, mais uma vez, unidos os nossos corações, nossas mentes, para agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores individuais que nos guiam, que nos orientam, que nos inspiram, para que nós possamos ser trabalhadores que aceitaram a tarefa e buscam cumpri-la dentro do seu entendimento, dentro das suas possibilidades, mas fazendo o seu melhor, com o compromisso assumido na espiritualidade, sendo o nosso norte, que nós não nos esqueçamos, Senhor, de toda uma jornada que ainda temos a cumprir, mas que a doutrina dos Espíritos seja nosso norte, seja nosso guia, seja o nosso consolo e fortalecimento. Agradecemos, ó Pai, por todos os dias de nossas vidas, pela saúde, pelo trabalho, pelos amigos, por aqueles companheiros que nos suportam. Que nós todos tenhamos a força necessária para continuarmos no compromisso assumido, levando essa doutrina para todos aqueles que nós convivemos, em especial aos jovens, às crianças, aos lares que necessitam de luz. Que Deus ampare e proteja esse nosso ano de estudo, que nós tenhamos boas discussões, proteja a equipe que cuida, que trabalha, que se dedica. Que todos nós tenhamos. Obrigada, Senhor. Obrigada aos nossos amigos espirituais. Tenham uma boa semana. Graças a Deus.